Última mensagem do ano, e que falar nessa mensagem? O que dizer para a igreja? Essa mensagem, na verdade, é uma mensagem que não é a primeira vez que eu vou falar sobre ela. É uma mensagem que, a cada ano, tem sido um desafio para mim. E é uma pergunta. O Thomas puder colocar ali, Thomas, a projeção, é uma pergunta. Mais um clique. Quer ter um ano novo de verdade? Amém? Todos querem? Quem quer? Levante a mão. Amém? Queremos ter um ano novo de verdade. Mas como ter um ano novo de verdade? A cada ano, entra ano e sai ano, a gente fica fazendo propostas, fazendo planos, planejamentos, mas não chegamos no final, a gente faz um balanço de tudo aquilo que aconteceu, a gente vai ver que tem muito mais coisas que nós deixamos de fazer, ou fizemos de errado, do que coisas boas, ou coisas que nós conseguimos realizar. Mas antes de começar a mensagem, antes de falar um pouco, vamos orar para que Deus fale aos nossos corações. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio que temos de poder servir ao Senhor, de poder, ó Deus, terminar esse ano na Tua presença, na Tua casa, ouvindo a Tua palavra, cantando os louvores a Ti, ó Deus, e ouvindo também testemunhos que nos impactaram grandemente, ó Deus. Nós te agradecemos porque a Sua boa mão esteve sobre nós, protegendo, guardando, e muitos de nós também, ó Deus, o Senhor levou. Está com o Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, porque a Tua palavra diz que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Temos, ó Pai, no Senhor a garantia de ter a vida eterna. E, ó Pai, sabemos que a morte não é o fim. Mas, ó Pai, desejamos a vida, desejamos a saúde, desejamos a comunhão com o Senhor, desejamos a comunhão de uns para com os outros, que o Senhor possa nos ajudar. Através dessa mensagem, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, e, ó Deus, entre em nosso coração para nos trazer a mudança necessária, ó Deus, para que possamos glorificar o Seu santo nome, ó Deus, e ser edificado por essa palavra. Nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Pergunta, quer ter um ano novo de verdade? Primeira palavra que vem, tão pequenininha, mas tão grande, com grande poder. Primeira palavra, na verdade, essa mensagem ela é construída em cima de um acróstico. Tá? Nós vamos ler ali, cada palavrinha tem um significado, é um acróstico. Primeira palavra que nos vem à mente, para que nós possamos ter um ano novo de verdade. Haja com fé. Primeira palavra, haja com fé. Você crê nisso? A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Haja com fé. Marido, haja com fé. Esposa, haja com fé. Pastores, ministros de louvor, seja quem for, haja com fé. Tenha fé de que tudo pode mudar, de que tudo pode acontecer, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Cristo, quando curava, ele falava algo muito importante na vida de cada pessoa. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 29 a 30, tem um caso onde os discípulos tentaram expulsar o demônio de alguém, de uma pessoa que estava possuída, e eles não estavam conseguindo. E nesse texto aqui de Mateus capítulo 9, versículo 29 a 30, o texto fala assim, que Jesus Cristo, ele curou uma pessoa. Ali, na verdade, eram dois cegos que estavam vivendo naquele momento, e o texto fala de Mateus 9, 29 a 30. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. Ou seja, houve ali um momento onde que Cristo falou, olha, seja feito conforme a tua fé. Então, Cristo, quando curava, ele curava conforme a fé da pessoa. Então, a fé tem poder. Amém? Você crê que a fé tem poder? Tem poder. A irmã Enedir compartilhou agora, pela fé, lavou o rosto, lavou ali, pela fé o Espírito Santo agiu. Pela fé o nosso irmão Heriberto compartilhou no culto de quarta-feira, 8 anos orando pela apostadoria, e pela fé Deus respondeu a oração dele. E quantos mais aqui, pela fé Deus tem sustentado, o testemunho do Sandro, do John, da Andressa, de todas as pessoas aqui, da Mireia, é pela fé. Então nós cremos que a fé tem poder. E tem mais um texto também que eu coloquei aqui, está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, na parte B, 2 Crônicas 20, 20.
Diz assim: tenha fé no Senhor, o seu Deus. Em quem devemos ter fé? No Senhor, o nosso Deus. Temos que ter fé no homem? Nós falhamos. Ter fé nas pessoas? Não. Tenha fé, diz o texto aqui, 2 Crônicas 20, versículo 20, na parte B, tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Quando você tem fé em Deus, você é sustentado por Ele. O texto ainda continua: tenha fé também nos profetas do Senhor. Profetas do Senhor. Porque hoje existe no mundo muitos profetas que não é do Senhor, que colocam coisas que não vêm do Senhor, falam coisas que não é do Senhor. Então, quando você crê em Deus, quando você tem fé no Senhor, e tem fé naqueles que pregam a palavra, não nas pessoas, mas naquilo que eles falam que vem do Senhor, tenha fé. E esse ano foi um ano difícil, conforme falamos há pouco. Um ano em que eu posso dizer para vocês que por algum momento a minha fé vacilou. A minha fé foi quase lá embaixo. Mas por lembrar da palavra de Deus e lembrar onde Ele me colocou, eu tenho que ter fé. Imagine um pastor sem fé. Como seria essa igreja? Será que vocês estariam animados? Será que nós teríamos um projeto da cruz ali? Teríamos concluído a obra? Não. A minha fé, a fé em Deus me sustentou. E a fé é algo tão maravilhosa que a Bíblia fala lá em 1 João capítulo 5, versículo 4. A fé, ela tem o poder de vencer o mundo. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, 1 João capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se durante esse ano de 2020, você deixou de adquirir algo, deixou de possuir, deixou de ter algo, deixou de alcançar algo, foi por falta de fé. Quantas oportunidades passaram na sua vida e você deixou de alcançá-las por falta de fé? Nós cremos que a fé, conforme diz a palavra de Deus aqui, ela agrada a Deus. A fé, ela cura. A fé em Deus, ela nos restaura, ela nos sustenta. A fé vence o mundo. Mas tem mais um texto também. Esse texto é o que eu ia falar de Mateus capítulo 17, versículo 20. Mateus capítulo 17, versículo 20. Se você puder acompanhar na sua Bíblia aí. É nesse texto em que os discípulos tentaram expulsar o demônio de um jovem possesso e eles não conseguiram. É nesse texto que Jesus Cristo fala para eles, lá no versículo 20 do capítulo 17 de Mateus. E lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Nossa fé é muito pequena. A fé dos discípulos era muito pequena. E o texto fala assim: pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Tendo a fé, a menor das sementes, como diz ali, o grão de mostarda, é uma das menores das sementes. Mas quando ela começa a germinar na terra, e ela cresce, dá uma das maiores hortaliças, árvores que existe. Porque a fé, ela tem que ser desenvolvida. É por esse motivo que Cristo falou: tenha fé do tamanho do grão de mostarda. E se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você pode fazer, dizendo o texto aqui, fala para esse monte, ele passará do outro lado. Tudo, conforme diz aqui, tudo é possível naquele que crê. Fé. A fé move montanhas, conforme nós lemos aqui. Então, se durante esse ano nós deixamos de alcançar algum objetivo, foi porque nos faltou fé. Mas, pastor, eu não consegui promoção no trabalho. Aí vem outras questões também. Além da fé, existe também a dedicação, a disciplina, existe muitas outras coisas importantes. Se você está em Deus, fazendo a vontade de Deus, você conseguirá. Sem fé, conforme diz a palavra de Deus, é impossível agradá-lo. Então, primeiro ponto: quer ter um ano novo de verdade? Haja com fé. Pergunte a si mesmo: quantas vezes existe algo que eu não alcancei esse ano por falta de fé? Tenha fé. Tenha fé.
Mas tem mais ainda. A segunda atitude que devemos ter para ter um ano novo de verdade, isso eu diria para vocês, é o mais difícil de todos. Não cometa os mesmos erros. Está lá na projeção. Mais um clique lá. Não cometa os mesmos erros. Será que nós vamos conseguir não cometer os mesmos erros durante o ano 2021? Quantos aqui vão conseguir? Vamos tentar, né? Pelo menos. Vamos tentar. Mas é interessante que a gente acaba cometendo os mesmos erros. Mas temos que procurar não cometer os mesmos erros. É interessante, daqui a pouco, talvez a gente vai sair daqui e falar, não vou mais ser agressivo no trânsito, não vou mais... Aí daqui a pouco alguém te fecha, você faz... Aí, pronto. Mas ainda não começou o ano novo, então ainda tenho tempo. Não é assim. A cada dia nós temos oportunidade de não cometer novos erros, mas o texto aqui nos recomenda, não cometa os mesmos erros. Olha só o que Jó, na sua aflição, no seu sofrimento, disse, lá em Jó, capítulo 13, versículo 23, ele estava ali diante de todo aquele sofrimento, estava ali passando por dificuldade, já tinha perdido 10 filhos, já tinha perdido toda a sua área financeira, todo o seu gado, tudo aquilo que ele tinha de bens materiais. Quando chega ali no capítulo 13, do versículo 23, ele diz, quantas culpas e pecados tenho eu? Perguntando para Deus. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Ele até pedindo para que Deus aponte para mim onde é que eu errei. Onde é que eu errei? Jó era uma pessoa íntegra. Onde que ele errou? Ele perguntava para Deus, e mesmo assim ele estava sofrendo, com dificuldades. Não importa a circunstância, ele estava louvando a Deus, mas ele pergunta a Deus, onde foi que eu errei? Então, a palavra nos recomenda hoje, não começa, quer ter um ano novo de verdade, não cometa os mesmos erros. Davi, no Salmo 51, se você quiser acompanhar comigo, Salmo 51, versículos 1 a 4, aqui nesse texto, ele coloca assim, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, versículo 1 a 4. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Quando nós olhamos para esse texto aqui, Davi, ele não pecou antes contra Betseba, antes contra Urias, antes também contra os seus súditos. O texto fala aqui, eu pequei contra ti, contra Deus. A primeira pessoa que nós estamos afetando quando nós cometemos o pecado é Deus. Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele tudo conhece. Não cometa os mesmos erros. Quando nós cometemos um erro, Deus está vendo do céu aquilo que nós estamos fazendo de errado. E se nós confessarmos, se nós pecarmos, nos coloquemos diante de Deus e pedimos perdão a Ele. Ele nos perdoa de todo o nosso pecado. Por isso que nós temos essa palavra nessa noite de, primeiramente, agir com fé, não cometer os mesmos erros. Converse com Deus, em primeiro lugar, sobre os seus erros. Faça uma análise daquilo que você tem feito. Pare de ficar também pedindo desculpas para Deus. Confesse diante de Deus os seus erros. Tem um texto de Provérbios 28, 13 que diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Quantas e quantas vezes nós tentamos esconder de Deus os nossos erros, ou esconder do nosso cônjuge os erros. Hoje é muito comum as pessoas serem descobertas pela questão da internet, né? Tenta apagar do celular, do computador, aqueles erros que tem cometido, ali a pouco vem lá e aparece tudo à frente, e aquilo causa um transtorno muito grande na vida do casal ou da família.
Procure vigiar. O nosso inimigo, o diabo, ele anda em derredor, armando ciladas. Ele vai tentar pegar naquele ponto que você diz que está protegido. Ele vai tentar te pegar naquele ponto também. Mas o texto nos recomenda que não cometa os mesmos erros. Luís de Camões, um escritor português, disse algo muito interessante. Jamais haverá ano novo se continuar a copiar os erros dos anos velhos. Jamais haverá ano novo se continuar copiando os erros dos anos velhos. Essa frase faz sentido para você? Faz sentido? Se nós cometemos os mesmos erros, nós não vamos entrar no ano novo. Mas será que não vamos conseguir? Vamos conseguir esse desafio? Vencer? Eu diria para vocês que é difícil, mas é possível na palavra de Deus. Quando nós vigiamos, quando nós cuidamos das nossas atitudes, das nossas ações, Deus, Ele nos protege. Se em 2021 continuarmos cometendo os mesmos erros do ano passado, nós não entraremos no ano novo. Se continuarmos no ano novo, sendo, por exemplo, um péssimo pai, se entrarmos no ano novo sendo um péssimo profissional, um péssimo marido, uma péssima esposa, e aí vai. Será que você entrou de fato no novo ano? Coloque na balança, nós temos ainda mais um dia, mais 24 horas amanhã, para pensar, olha, eu quero entrar 2021 não cometendo os mesmos erros. Vou vigiar. Se cometer, vou confessar a Deus, vou confessar a pessoa que está do meu lado, para que Ele possa me ajudar a caminhar. Porque a palavra de Deus nos ensina também em Efésios, suportando-vos uns aos outros, dar esse suporte. Tem um texto que eu quero ir com vocês, lá em Gálatas capítulo 6, que nos dá também uma grande recomendação acerca desse tema, não cometer os mesmos erros. Esse texto nós passamos durante esse ano também. Gálatas capítulo 6, versículo 1, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, algum erro, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então nós temos aqui essa recomendação de Deus. Se errarmos, e se você for surpreendido no erro, você vai ser corrigido por alguém. E aceita essa correção. Mas se errar, antes mesmo de ser corrigido, confesse diante de Deus, para que você não seja pego nesses mesmos erros. Existe um erro muito comum que nós repetimos ano após ano, que eu até coloquei nessa mensagem, que é o fato de nós pensarmos que pessoas não vão nos decepcionar. É um erro? Será que você não vai me decepcionar esse ano? Será que eu não vou decepcionar alguém esse ano também? Será que não vou falhar em algum momento ou outro? É um erro pensar isso. É um erro. Nós vamos falhar. Mas quando falharmos, vamos reconhecer. Davi, conforme nós lemos agora há pouco no Salmo 51, ele reconheceu o seu erro. Ele pediu perdão a Deus depois. Mas uma característica que Davi tinha, que até Deus coloca na palavra de Deus, é colocado que ele era um homem segundo o coração de Deus, e que ele se arrependia. Ele buscava o perdão de Deus, reconhecia o erro. O pior é aquele que não reconhece o erro, que não busca o perdão de Deus. Por isso que ele era chamado o homem segundo o coração de Deus. Reconhecia a sua falibilidade, reconhecia o seu erro e buscava o perdão de Deus. Então, diante disso, diante desse desafio, não cometer os mesmos erros, eu diria para vocês, vamos cometer. Mas vamos reconhecer. Vamos pedir perdão a Deus. Pedir perdão às pessoas que estão ao nosso lado. E orar para que as pessoas que estejam do nosso lado possam agir com graça. Graça, o que é? Favor imerecido. Quantos casamentos hoje estão sendo mantidos porque a esposa ou o esposo tem agido com graça? Diante de tantos erros que muitos de nós temos cometido. Então, diante desse desafio, primeiro, haja com fé. Segundo, não cometa os mesmos erros. Terceiro, olha só que interessante, olhe sempre adiante. Olhe para Jesus.
O texto de Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, se você puder abrir sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 12. Versículos 1 e 2 diz: olhe para Jesus. Na parte B diz assim: deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Deixando, tem versões que falam assim: deixando todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Deixando todo o peso e do pecado. Eu já falei aqui que nem todo peso é pecado, mas todo pecado é um peso. É uma grande verdade. Se você aumentou um pouquinho de tamanho desse ano 2020, com essa questão do isolamento social, ganhou um peso, não é pecado, mas o pecado é um peso. Então, diante dessa verdade aqui, olhe para frente, olhe adiante, olhe para Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé, fitando nele os olhos. Ele que deve ser a pessoa, o nosso alvo. Não existe nada que você possa fazer para mudar o seu passado, diz Rick Warren no livro. Todavia, suas decisões e posturas no presente vão fazer o seu futuro. Então, não tem como mudar o nosso passado. Então, são 2 dias que não podemos fazer nada. O ontem e o amanhã. O hoje é o que nós devemos fazer, buscar. Viver o presente. Lamentações, capítulo 3, um outro texto também que nos ensina muito. É um texto que nós já passamos por ele recentemente, em uma das mensagens. Lamentações, capítulo 3. Nós temos essa mensagem. Versículo 22 e 23. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Nós cremos na fidelidade de Deus. Olhe para a fidelidade de Deus. Traga à memória, conforme diz Lamentações 3, 21, traga à memória aquilo que pode te dar esperança. E o que dá esperança começa falando da misericórdia de Deus. Depois a fidelidade de Deus. Olhe sempre adiante, olhe para frente, olhe para Jesus. Olhe para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas tem mais uma ainda, dentro desse acróstico que nós falamos aqui. Primeiro, haja com fé. Segundo, não cometa os mesmos erros. Terceiro, pode passar para nós lá, Thomas, fazendo um favor. Olhe sempre adiante. Quarto, pode colocar lá, clicando lá para nós, Thomas. Esse também é muito difícil nós vivemos nesse próximo ano. Sempre tentamos esse desafio. Nunca confie somente em si mesmo. Está lá? Não confie em si mesmo. Nós somos falhos. Olha o que diz Jeremias, vamos lá comigo em Jeremias. Muitas pessoas falam, confie no seu coração. Naquilo que o seu coração mandar, você deve confiar. Mas olha o que diz Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Como diz aqui, desesperadamente, versículo 9 de Jeremias 17, corrupto. Quem o conhecerá? Deus conhece o nosso coração, diz o versículo 10. Ele que esquadrinha. Nós devemos confiar em Deus, confiar no que Deus fala a nosso respeito. Quando você confia em si mesmo, o texto fala aqui, no capítulo 17, versículo 5, maldito é o homem que confia no homem e faz da sua força o braço. Devemos confiar em Deus. Não confie em si mesmo. Tem um outro texto que eu até coloquei na projeção, quando Jesus Cristo havia ressuscitado. Pode passar lá para nós, Thomas. Pedro e os demais discípulos falaram, agora vamos pescar. Cristo já ressuscitou, não sei onde que ele vai ir, mas vamos voltar à nossa vida normal? Olha só o que diz o texto de João capítulo 21, versículo 3. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você.
Eles já foram e entraram no barco naquela mesma noite. O que eles pegaram? Nada. Nada. Confiaram neles? Confiaram neles? Sim. Não confiaram em Jesus Cristo. Jesus chamou para eles serem pescadores de homens. Não pescadores de peixes. Eles eram pescadores, iam pescar, sim. Mas eram outros, eles iriam pescar outras coisas. Homens. E o texto fala que eles foram pescar e naquela noite não pegou nada. Quantas redes vazias você pegou esse ano? Você puxou sem nenhum peixe, por ter confiado em si mesmo. Confie em Deus. É tão bonito quando eu ouço uma criança falar: olha, eu vou orar para que meu pai consiga um emprego e possa me dar aquele presente no meu aniversário. Gente, esse ano foi difícil. Foi difícil, muitas crianças não ganharam presente, mas as crianças, alguns que eu conversava, olha, eu oro para que meu pai tenha condições, eu oro para que Deus abençoe meu pai. Quantas redes vazias você puxou esse ano por ter confiado em si mesmo? E quando tentamos realizar nossas atividades sem a presença de Deus, estamos caminhando para o fracasso. E o texto interessante, essa passagem de João 21, versículo 3, que Pedro tinha uma habilidade muito grande de persuadir os outros, né? Ele era uma pessoa que estava no meio de todos ali, falava, as pessoas ouviam e atendiam. E o texto fala que ele falou: vou pescar, e os outros: vou com você. Estou junto, vamos junto no barco. Às vezes está afundando o barco, está junto. E em Deus? E Jesus? Naquela noite não pegaram nada. Até que Jesus apareceu na praia, e com brasas ali, diz o texto, né, com peixes, ofereceu para eles a comida que eles tanto buscavam na noite. Então nós temos de Deus essa mensagem: não confie em si mesmo. Confie em Deus. Todas as nossas ações para esse ano devem ser pautadas na vontade de Deus. É difícil esse desafio também. É um desafio muito difícil. Como nós saberíamos que Deus iria levar esse ano para que nós tivéssemos no final do ano grandes bênçãos dessa igreja aqui? Pessoas sendo batizadas, um projeto da cruz, as contas, graças a Deus, pagas da reforma. Tudo Deus esteve no controle. Desespero, alguns momentos sim, nós tivemos. A fé quase que vacilou, mas nós confiamos em Deus. E Ele até aqui nos ajudou. Nós louvamos a Deus por isso. Olha outro texto comigo, lá em Ageu, lá no Antigo Testamento, se puder abrir a sua Bíblia. Isso aconteceu com muitas pessoas hoje, nesse ano de 2020. Ageu, capítulo 1, versículos 5 e 7. Ageu, capítulo 1, versículos 5 e 7, diz assim, 5 a 7. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos o levaram. É uma mensagem, não é? Refletindo nesse texto de Ageu, capítulo 1, versículos 5 e 7, quando confiamos em nós mesmos, nós estamos sendo levados para caminhos que não glorificam a Deus. São erros e mais erros que nós vamos repetindo, ano após ano. Vamos fazer um propósito diante de Deus, primeiramente em agir com fé, não cometer os mesmos erros, olhar sempre adiante e nunca confiar em nossas forças. Tem outro texto também, de Salmo 20, versículo 7, que diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor, nosso Deus. Amém? Uns confiam. Em quem você tem confiado? No seu salário, no seu carro, na sua casa, na sua conta? Confie em Deus. Ele nos sustenta, Ele nos fortalece. E tem outro texto do Salmo 37, versículo 5, são vários versículos que nós temos. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Então, quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, mesmo não tendo, digamos, começar o ano 2021,
sem ter muita fé, começar o ano 2021 cometendo os mesmos erros, começar o ano 2021 confiando em si mesmo, sem olhar para Jesus, mas quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele muda a nossa história. Assim como mudou a vida do nosso irmão João Carlos, que esteve aqui testemunhando que é uma nova criatura. Nova criatura. Então, quando nós entregamos, mesmo que seja na metade do ano que vem, seja qual for o tempo, entregue o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Confiamos em Deus. Diante dessa mensagem, temos mais uma palavra que nós podemos colocar nesse acróstico. É bem interessante também. Haja com fé, não cometa os mesmos erros, olhe sempre adiante, nunca confie em si mesmo. Mas algo muito interessante, organize a sua agenda pessoal. Seja organizado. Organize a sua leitura bíblica, o seu devocional, a sua vida em família, a sua vida com Deus. Existe uma prioridade que nós devemos colocar em ordem. Tem uma imagem que eu coloquei aqui que deve estar em muitas casas hoje. 3 imagens, Thomas, passa para nós lá. Será que o seu lar está assim? Não sei se dá para ver bem ali ou não. Como é que está a sua casa? Tem aqueles que são acumuladores, né? Ou tem mais outra imagem que eu coloquei também. Ou assim, seu guarda-roupa. Tem mais outra imagem que deve estar na cozinha de muitas pessoas. Espero que não, né? Você já lavou a louça do final do ano? Está acumulando. Mas essas são coisas que acontecem em muitos lares, né? E tem muitas pessoas que brigam. Olha, quem vai lavar a louça do jantar, do almoço? Mas essa não é a questão que eu quero colocar para vocês. Eu quero colocar para vocês são 5 passos importantes da questão da nossa agenda pessoal. Em primeiro lugar, coloca lá para nós, Thomas. Nossa agenda pessoal deve vir em primeiro lugar? Deus. Coloca lá no dedão, Deus. Deus deve estar em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo aquilo que nós buscarmos serão acrescentados. Geralmente nós buscamos as outras coisas, para depois pensar em Deus. Não, coloque Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, depois vem família. Sua responsabilidade, número 1, depois de estar com Deus, é com a sua família. Amém, irmãos? Valorize a sua família. Coloque, invista na sua família. O que os filhos mais desejam, você pode ir clicando lá para nós, Thomas. O que os filhos mais desejam é o pai presente. É uma mãe presente. Valorize a sua família. Número 2. Terceiro lugar, trabalho. Trabalhe. É necessário trabalhar para que você possa constituir uma família. Mas coloque o trabalho. Porque tem muitas pessoas que colocam o trabalho em primeiro lugar e negligencia Deus e negligencia a família. Chega em casa, não consegue cansar, não consegue pensar em outra coisa, a não ser que seja um trabalho. Em primeiro lugar vem Deus, em segundo lugar a família. Depois vem o trabalho. É tão interessante quando você conversa com alguém que fala assim, olha, eu vou priorizar agora a minha família. Eu trabalho até tal horário. Deu meu horário, eu vou para minha casa com a minha família. Tem pessoas que passam 16 horas no trabalho, quando chegam em casa sobra pouquinha coisa para a sua esposa, para os seus filhos. Não devemos priorizar dessa forma, não. Em primeiro lugar, Deus, família, trabalho, depois vem igreja, ministério. Ministério, igreja, podemos colocar também dessa forma. Porque a igreja, ela é constituída de famílias. Famílias que primeiramente adoram a Deus, que tem um trabalho que mantém essa igreja. E depois vem a questão do trabalho, aí vem o ministério. O ministério, se nós vamos exercer aquilo que Deus nos concedeu. A igreja é importante, a igreja é um corpo. Ninguém pode dizer que é a igreja sozinho. Você faz parte de um corpo, como Cristo sendo cabeça e cada um de nós os seus membros, dentro das suas responsabilidades dentro do corpo de Cristo. Então, em primeiro lugar, vem Deus, família, trabalho, ministério. Tem que acompanhar onde quer que nós estejamos o ministério. O pastor não é só pastor na igreja, o pastor, assim que descer desse púlpito, também é pastor. Lá fora, no comércio, ele é pastor.
Onde quer que ele compre, quando ele venda, ele é pastor. Assim também devemos ser. O ministério é não só aqui. Sejamos reconhecidos como ministros de Deus. Não só aquele que prega, mas aquele que ensina, aquele que ministra também, aquele que canta. Mas vem um outro ponto, que é o quinto, que eu quero colocar dentro dessa ordem. Vem o quê? O descanso e o lazer. Não foi bom que Deus estipulou o nosso sabá, o nosso dia sabático, o nosso dia de descanso. E é interessante que no meu dia de descanso, que é segunda-feira, eu procuro descansar. E às vezes eu faço algumas coisas, eu estou descansando naquele momento. Eu não estou trabalhando, eu estou descansando. Então, quando eu faço algo na segunda-feira, é porque eu estou descansando. Então, é algo muito importante você tirar o dia de descanso, de lazer. Todos nós precisamos, não só de descanso, mas também de lazer. O lazer com a família, com os filhos. Agora, tente inverter essa ordem. Como ficaria? Se você primeiro gostar só de passear, do lazer, esquecer de trabalhar, esquecer do ministério, deixar Deus por último, não dá certo. Temos que organizar essa prioridade, que é Deus em primeiro lugar. E por fim, com certeza, se você colocou Deus em primeiro lugar, Ele vai te sustentar. Ele vai dar tudo aquilo que você necessita para que você possa ter lá uma família, ter um trabalho, ter um ministério, ter também um descanso e lazer. Coloquem Deus em primeiro lugar. As dificuldades virão, sempre virão. Mas quando temos Deus em primeiro lugar, o restante é só acrescenta, Deus só acrescenta. Amém, irmãos? Mas temos mais ainda, temos mais duas atitudes que devemos ter durante esse período, se quisermos ter o ano novo de verdade. Isso aqui é muito importante. Diria para vocês uma das coisas mais importantes depois de Deus. Valorize as pessoas de sua vida. Tem até uma imagem que eu coloquei ali também, bem legal, que eu achei bem interessante. Ali uma imagem. Valorize as pessoas da sua vida. Quem é mais importante para você? Marido, esposa? São os filhos? São os cachorros, os gatos? Quem é mais importante para você? Andressa e Tiago aqui. Quem é mais importante? Sim, com certeza. Deve ser o seu cônjuge. O casal que nos visita aqui, não sei se são casados ou namorados, mas a pessoa mais importante para o homem é a mulher. E para a mulher é o homem. E quando casados, a pessoa mais importante é o cônjuge. Porque foi com ele que você começou a vida. Nós temos aqui um casal que já está há mais de 40 anos casado, certo, irmão Heriberto? 40 anos? Eu estou perto do irmão, 39 anos de casado. A pessoa mais importante para mim não são os meus filhos. Embora muitos pensem, não, meu filho é meu tesouro. Não é. Ele é o seu tesouro, mas a pessoa mais importante é o seu cônjuge. Porque se eu considerar o meu filho mais importante, meus filhos mais importantes que minha esposa, quando eles saírem, nós vamos ser dois estranhos dentro de casa. Essa é a verdade. Tem famílias, tem casais que quando os filhos se casam, eles procuram comprar gato, cachorro, para poder suprir a ausência dos filhos, porque o ninho ficou vazio. Não é assim. Valorize as pessoas da sua vida. Valorize pessoas da sua vida. Esposo, quando você namorava, quantos elogios você dava para sua esposa e hoje acabou? Por quê? Será que o mundo, as circunstâncias têm roubado essa paixão, esse amor que você tinha para com sua esposa? Ou vice-versa? Não permita que ninguém roube esse lugar que a sua esposa, que o seu marido tem. Mantenha o amor, mantenha o perdão, mantenha a gratidão, a generosidade. Deve estar sempre à frente, tratar primeiramente as pessoas, amar as pessoas e usar as coisas. Hoje é muito comum as pessoas usarem as pessoas e amar as coisas. Então valorize as pessoas da sua vida, seu filho, sua filha, seus pais. Agora, quantos pais, eu até comentei na última mensagem, que esse Natal foi um Natal de tradições quebradas, onde muitos pais faltaram, onde muitos avós faltaram, onde aquelas pessoas que faziam aquela ceia deliciosa não puderam mais estar ali cozinhando, fazendo, porque a Covid levou, que partiram. Quantos natais as expectativas foram quebradas?
Pessoas tiveram que sair, que comprar, que se virar de alguma forma, porque não tem mais aquele ente querido. E muitos valorizaram só ali naquele momento onde a pessoa estava sendo sepultada. Valorize enquanto estivermos vivos. Valorize as pessoas que você ama. Um sorriso, um gesto de simpatia, uma atitude, um bom dia, um eu te amo. Tem palavras que mudam completamente uma relação, pode causar um grande alívio. O meu amor para sua esposa, para o seu esposo. Quanto tempo faz que você não fala algo de carinho para sua esposa? Palavras que mudam o relacionamento também, que restauram o relacionamento. Me perdoe, eu estava errado, eu te amo. Reconheça o erro. Então, valorizar é muito importante. E, por fim, última recomendação, última atitude que devemos ter para que possamos ter um ano novo de verdade. Pode passá-la para nós, Thomas. Observe atentamente cada oportunidade. Cada oportunidade. Muitas pessoas falam que você está com sorte. Não. Sorte, eu tenho, quando eu trabalhava no jornal, nós tínhamos, às vezes, que bater a meta, e a meta, quando nós batíamos a meta de 100%, no mês seguinte vinha, a meta era 150%. E todas as vezes aumentava a meta. E quando a gente atingia a meta, alguém falava, você está com sorte. Não. Sorte é quando encontra a pessoa preparada. Quando a oportunidade encontra a pessoa preparada. Aí é sorte. Aí você pode reconhecer como sorte, mas é quando a oportunidade encontra a pessoa preparada. Então, quantas oportunidades você passou por você esse ano? Olha só essa imagem que eu coloquei. Onde quer que exista uma necessidade, há uma oportunidade. Diante esse ano de 2020, um ano atípico, muitos falaram que é um ano par, 2020, né? Mas foi um ano ímpar, um ano sem igual. Na história, eu não lembro, não tivemos esse ano um período como esse na história dessa igreja. 1918 aconteceu isso. Naquela época acho que não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada, né? Foi muito mais difícil ainda para as igrejas naquele período. 1918 com a gripe espanhola. Mas esse ano foi um ano muito diferente, atípico. E quantas oportunidades surgiram para que pudéssemos ser abençoados e abençoar vidas nessa questão da pandemia? Quantas profissões, o home office, quantos trabalham em casa aqui, que estão aqui no culto ali? É uma tendência que veio para ficar agora, né? Tem pessoas que foram promovidas trabalhando em casa. Veio para ficar isso. Então, isso tem nos ajudado muito. E quando a pessoa entende que é uma necessidade, e dentro dessa necessidade é uma oportunidade, ele consegue progredir, ele consegue caminhar. Nós temos relatos de muitas igrejas que foram fechadas porque o pastor não acreditou que isso iria durar muito tempo, e não se especializou, não buscou a transmissão online, não buscou fazer devocional para a igreja. Teve um que chegou ao ponto de falar, você pode ir na igreja lá do outro lado, porque nossa não vai ter culto. Perdeu as ovelhas. Então, tem pessoas que se fecharam no seu mundinho e estão hoje desolados, estão hoje perdidos. Mas enquanto aqueles trabalharam, aqueles que buscaram dessa dificuldade, buscaram essa oportunidade, estão progredindo. Estão progredindo. É para a honra e glória de Deus que nós falamos isso. Essa igreja não parou nesse período de pandemia. Embora estejamos aí com a maioria das pessoas em casa, nós estamos unidos. Estamos isolados presencialmente, mas estamos unidos espiritualmente. Então, o texto de Efésios, que eu até coloquei na projeção, é o último texto da nossa mensagem. Olha só o que diz. É texto de Efésios 5, versículos 15 a 17. Tenham cuidado, diz o versículo, com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são bons. É isso que diz? Maus. Os dias são maus. Isso aqui, quando Paulo escreveu isso, foi há 2000 anos atrás, e já era mau os dias daquela época. Imagine hoje. Estamos vivendo bons dias? Não.
Com certeza não. Os dias são maus. Mas o texto fala, use, aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Está na Bíblia, esse texto. Versão NVI. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. E onde nós vamos encontrar a vontade do Senhor? Nesse manual. Tem algo difícil para resolver? Procure no manual de Deus. Tem alguma dúvida para saber? Procure a resposta no manual de Deus. Não sabe encontrar? Procure alguém que saiba te ensinar a buscar na palavra de Deus. E quando você descobrir aquela verdade, aquela vontade de Deus, viva a vontade de Deus. Tem um outro texto também dentro dessa verdade, que está em Jeremias. Lemos também essa passagem durante esse ano. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Jeremias capítulo 6. Dentro das oportunidades que nós estamos vivendo nessa vida, Deus vai colocar para nós, ainda esse ano de 2021, oportunidades de ver, existe uma necessidade. E dentro dessa necessidade eu vou buscar a oportunidade de servir a Deus. E o texto de Jeremias capítulo 6, versículo 16. Diz assim, Jeremias 6:16. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede. Se coloque à margem do caminho, ou seja, se coloque à disposição, esteja no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Ou seja, pergunte para aquelas pessoas que estão passando pela mesma experiência que você deseja passar nesse ano 2021. Qual a experiência que você deseja passar? Pergunte para aquelas pessoas que já passaram por aquela experiência. Pergunte para elas como que elas conseguiram superar, conseguiram vencer. E aquelas pessoas que pela estatística não conseguiram, você apenas olhe como estatística. Não vou seguir aquele caminho daquela pessoa, porque ele não conseguiu. Mas vou seguir o caminho daquela pessoa que conseguiu. Por isso que o texto fala aqui, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Depois que você descobre o bom caminho, diz Jeremias, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas olha que interessante, o texto continua falando, mas eles disseram, não andaremos. Era um povo rebelde. Então você tem a recomendação de Deus, para você encontrar descanso para a sua alma, para a sua vida durante 2021, coloque-se à margem do caminho, pergunte pelas pessoas antigas que já passaram pelo caminho, ande por aquele caminho para que você possa encontrar descanso para a sua alma. Então, todas essas recomendações de Deus é para que possamos lembrar que as oportunidades estão cada dia batendo a nossa porta. O que impede de nós buscarmos as oportunidades? O que nos faz perder as boas oportunidades? Muitas vezes, eu diria para vocês, esse ano 2020, muitos de nós perdemos oportunidade por orgulho, por achar que estávamos certos. Perdemos a oportunidade de buscar o perdão de alguém, ou de pedir perdão a alguém. Perdemos a oportunidade de reconciliar-se. Perdemos a oportunidade, às vezes, de achar porque eu sou muito vaidoso, ou por medo. Eu tenho medo de arriscar, por esse motivo perdi a oportunidade. Não perca a oportunidade. Se essa oportunidade você colocou diante de Deus em oração e confirmou, vá em frente. Vá em frente. Deus está com você. Confie nele. A palavra de Deus nos ensina que devemos ficar atentos, alertas, conforme diz o texto lá. Aproveite cada oportunidade. Os dias são maus. Não fiquem acomodados, esperando o tempo passar. O vento passar, o vento mudar. Não vai. Nós temos que andar, conforme diz a palavra, nos ensina, nós temos que remar contra a maré. O cristão rema contra a maré. Não é conforme o mundo vai. Nós temos que andar contra o mundo, não a favor do mundo. Devemos amar, sim, as pessoas do mundo, mas não o sistema desse mundo. Então, a vaidade, o orgulho, o medo, a acomodação, a falta de fé faz com que nós percamos as oportunidades, ou talvez também uma das coisas que mais faz com que percamos as oportunidades é aquela questão da
olha, eu já fiz isso e não deu certo. Não tente. Já ouviu alguém falar isso? Não vai dar certo. É a tradição. Tem muitas pessoas, por não ter conseguido aquele objetivo, falam, não vai tentar, que não vai dar certo. Não. Dá certo quando você confia em Deus. Ele tem um jeito de fazer quando confiamos em Deus. Amém, irmãos? Então, concluindo essa reflexão, quer ter um ano novo de verdade? Haja com fé, não cometa os mesmos erros, olhe sempre adiante, olhe para Jesus, nunca confie somente em si mesmo, organize a sua agenda pessoal, valorize as pessoas da sua vida e, por fim, observe atentamente cada oportunidade que apareça na sua vida. 2021 será 365 dias de oportunidades. Quantas nós vamos perder? Quantas vai passar por nós? Então, ore para que o Espírito Santo te capacite. As misericórdias de Deus, conforme nós lemos em Jeremias, Lamentações, elas são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. É uma nova oportunidade. Deus reescreve a nossa história. É só nos colocarmos diante dele as nossas vidas. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos orar nesse momento, convidar o Tiago